programa Saber Investir está de volta e essa semana o ministro Guido Mantega disse que a economia deu uma arrefecida no terceiro trimestre, mas que a partir de novembro deve voltar a subir. Vitor, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado. De fato, o mercado já esperava esse arrefecimento e os balanços mostraram isso, né? A própria Coin Valores, dentro das 84 empresas que eles analisam em diversos setores, somente 17 vieram acima do esperado, todas as outras vieram abaixo do esperado. Isso foi em geral do mercado, né? Então, teve alguns setores que isso foi mais complicado, principalmente os setores ligados a consumo. Então, a gente teve setor de varejo, principalmente, setor de construção também, o setor de real estate, sofreram muito pela inflação de custos, que também foi muito alta nesse último trimestre. Teve a questão cambial, também prejudicou bastante. E também, com certeza, esse arrefecimento da economia. E, por outro lado, a gente teve alguns poucos setores, alguns casos específicos que se beneficiaram. Foi o caso da JBS, Marfrig tendo um lucro operacional 2 vezes maior do que o esperado. E alguns outros casos, mas de maneira geral foi bastante negativo todos os demonstrativos. Agora, o mercado trabalha com expectativa, né, Renan? Já se esperava uma queda desses balanços e a gente viu os preços aí, claro, com todo afetado pela crise também, ajudou bastante a cair o preço das ações, mas uma projeção de piores resultados, também o investidor acaba vendendo ações. Numa eventual recuperação, e é nesse momento que as pessoas normalmente compram, quando o mercado está ruim e espera uma melhora, é que a gente pode também prever para os próximos trimestres, talvez o primeiro ou o segundo do ano que vem, melhora no comportamento do consumidor, até porque agora a gente vai ter uma taxa de juros mais baixa, né? Exatamente, a gente está vendo agora uma expectativa do mercado, uma redução da taxa Selic de 0,5%, alguns até mais agressivos esperam uma redução da taxa de 0,75%, em alguns casos já se fala no mercado. Os mais otimistas já falaram até em 1%, o que eu acho demais. Eu também acredito que seja demais, mas o mercado já trabalha com o final do ano uma taxa Selic na casa de 10,5%. O que, por um lado, seria bom porque manteria a economia aquecida, por outro lado, acabaria gerando uma explosão de inflação, mas a gente vai depender basicamente dos impactos que a gente vai ter da economia externa aqui no Brasil, que pode ser que esse corte de juros seja um fator positivo para o nosso país. E para investidor de renda variável, a queda da taxa de juros é sempre um fator positivo, né? Porque facilita, as pessoas saem da onde eles estão ganhando menos para onde eles poderiam ganhar mais, né? E a renda variável tem esse poder de trazer maiores ganhos ou perdas, claro, em prazos menores, né? Então isso pode facilitar a entrada de pessoas na bolsa e puxar o preço dos ativos para cima. É claro que a gente sempre tem um trade-off entre taxa de juros e inflação. Não adianta de nada você baixar os juros e manter a inflação muito alta, porque a inflação sempre corrói muitas margens das empresas. Só que o governo já disse que a prioridade dele é o crescimento, né? Mas, de maneira geral, como diriam os economistas ceteris paribus, se você pensar só na queda da taxa de juros, isso é muito positivo. Quando você vai avaliar uma empresa, quando você reduz a taxa de juros em torno de 1 ponto percentual, a empresa, teoricamente, ela acaba sendo avaliada em 6% a mais nessa faixa. Então, ou seja, a queda de juros, de maneira geral, ela aumenta a atratividade para o mercado de ações. Agora, não é só o governo que está otimista aí com os próximos trimestres, né? O próprio anúncio da criação de uma nova bolsa é sinal de que tem mais gente olhando para cá e que esse vai ser um segmento, né, Renan, que vai trazer oportunidades tanto para quem investe quanto para quem oferece o serviço de compra e venda de ações, né? Com certeza, a gente espera que essa possibilidade de vir uma nova bolsa para o Brasil reduz os custos operacionais e isso acabe refletindo em mais gente entrando no mercado, mais pessoas vindo para o mercado e acaba gerando mais competitividade dentro do próprio setor. E com mais bolsas aqui, acho que muitos estrangeiros acabariam voltando para o nosso mercado, que comparativamente é um mercado caro. Agora, tem volume hoje para 2 bolsas? Olha, será que tem? Eu acredito que não. Até a gente estava discutindo a questão da CBLC. Para se criar uma outra bolsa, tem que ter uma outra câmara de liquidação e custódia. Isso é um investimento milionário que provavelmente vai impossibilitar uma nova bolsa de vir para o Brasil no curto prazo. Mas eles querem vir até o final de 2012. Né? Eu particularmente não acredito.
Agora, isso, como o Renan comentou, vai auxiliar muito para o investidor estrangeiro, porque de maneira geral os custos, por serem variáveis, não são um fator excludente da pessoa física na bolsa. São principalmente para estrangeiros, robôs, outros tipos de operações com algoritmos que pode mudar. Mas eu não acredito que num curto prazo isso possa mudar tão drasticamente. Mas essa questão do custo, esse tipo de investidor que já mexe bastante na bolsa, tem bastante volume, normalmente eles ganham das corretoras aí 98%, 99% de desconto, no caso de fundos de investimento e tudo mais. Então, será que para esses grandes vai fazer diferença ter duas bolsas? É que, na verdade, o custo operacional de um fundo, de um grande fundo, por exemplo, nos Estados Unidos existem corretoras que cobram 1 centavo por ação, que é negociado. Por exemplo, se eu compro um lote de 100 ações, eu pago $1. Ou seja, o nosso custo comparativo com mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, ainda é muito grande. Principalmente para o pequeno, né? Principalmente para o pequeno investidor. Mas independente do tamanho do desconto, os grandes volumes acabam gerando um custo consequentemente maior, independente do desconto. Agora, o principal investidor que deve ser beneficiado é o pequeno, né? Essa entrada de uma nova bolsa melhora principalmente para o pequeno investidor, porque é mais gente oferecendo serviço, mais empresas oferecendo serviço, mais uma empresa incentivando que investidores entrem no mercado. Então, o foco é mesmo no pequeno, né? Até a própria Bovespa, que queria aumentar 5 milhões até alguns anos a partir daqui, que agora ela postergou esse acesso, né? Quanto a essa meta até é engraçado, né? Porque parece que eles estão fazendo ao contrário, né? Eles tinham 500 mil, queriam passar para 5 milhões e parece que só caiu o número de... Nesse ano só saíram pessoas de físicas. Investidores. Aliás, saíram mais homens do que mulheres da Bolsa. A mulher fica mais tempo do que o homem é mais imediatista. Isso é um dado até interessante. Eu acredito que outros pontos trazem mais a pessoa física para a Bolsa. Eu acho que a própria ingerência política que a gente está vivendo esse ano é um fator muito negativo para a Bolsa. Eu acho que se a gente tiver empresas com melhor governança corporativa, melhor administradas, com mais incentivos, isso vai atrair mais investidores para a Bolsa, porque eles têm opções de comprar boas empresas, o que está sendo muito prejudicado pelo governo nesse ano. Principalmente nas empresas dele, né? Principalmente. Que eram as melhores da Bolsa e hoje tem o desempenho pífio em função das ingerências do governo, né? E para falar de oportunidades de investimento, no próximo bloco vamos discutir o setor de construção civil e vamos acompanhar também o case da Builder Engenharia aqui de Florianópolis. Não saia daí.